Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que bem, espero que em casa. Vamos falar de futebol? Igor Gomes é chamado de um novo Kaká pela imprensa espanhola e entra na mira do Real Madrid. E o técnico Fernando Diniz disse que vai ser difícil segurar. E agora? É o assunto desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Depois do Antony vendido para o Ajax, e que coisa, né? Talvez não consiga nem se despedir, fazer um jogo de despedida com a camisa do São Paulo, por conta do coronavírus, a paralisação. Ele ficaria até o fim do Campeonato Paulista, que foi interrompido, a gente não sabe se terá conclusão. Talvez o Antony realmente, quando voltar o futebol, ele desembarque em Amsterdã para jogar no Ajax da Holanda. Outro menino agora de Cotia pode acabar saindo do São Paulo. Calma, não tem nenhuma proposta, não tem nenhuma sequer sondagem. É que a imprensa espanhola, mais especificamente a madrilenha do diário esportivo AS, colocou uma notícia muito interessante. O monitoramento, digamos assim, do Real Madrid pelo meio-campista Igor Gomes do São Paulo, de 21 anos, chamado inclusive de novo Kaká. Você sabe, o Kaká fez história na Espanha também, fez mais na Itália, no Milan, mas também teve um grande momento no Real Madrid, e eles têm realmente algumas similaridades. O Igor, que tem só 21 anos, como eu falei, ele tem muitas semelhanças físicas até com o Kaká. Estreou fazendo gols, assim como o Kaká, e o estilo de jogo é muito parecido. A gente teve a oportunidade de conversar com o Kaká na semana passada no Jogo Aberto, e ele tentou evitar comparações no qual eu entendo, porque isso é muito ruim para o jogador que está começando, né? Você já tem uma régua muito alta para tentar alcançar, né? Uma comparação com o Kaká, que foi o último ser humano a ser eleito o melhor jogador do mundo, depois vieram os extraterrestres Messi e Cristiano Ronaldo. O Modric eu nem conto, né? Em 2018 foi muito mais pela Copa do Mundo, mas o Kaká foi o último brasileiro em 2007 a ser eleito o melhor jogador do mundo. O Kaká teve uma grande carreira, foi um jogador altamente acima da média, muito técnico, e claro que o Igor não dá para comparar ainda. O que a gente compara o Igor em relação ao Kaká? São gestos técnicos, estilo de jogo, claro, né? Mesmo clube, mesma posição talvez, né? O Kaká acabou jogando um pouco mais avançado e o Igor é mais meio-campista, mas eu considero o Igor um grande jogador. Talvez hoje a maior joia que tem, que o São Paulo tenha no seu elenco. E o Fernando Diniz deu uma entrevista na Rádio Transamérica dizendo que vai ser muito difícil segurar se houver uma proposta. A gente sabe, né? Os clubes precisam desse desafogo. E o São Paulo fez muitas dívidas nos últimos anos, contratando jogadores muito caros, como o Daniel Alves, como o Alexandre Pato, inclusive com gatilhos salariais à medida em que o tempo for passando, e esses jogadores ganham altíssimos salários, contando com daqui a pouco parcerias de marketing com patrocinadores para bancar o salário desses caras, que acabou não acontecendo e ficou tudo na conta do clube. A venda do Antony, ela dá um respiro, mas é inevitável que, se chegar uma proposta ainda mais próximo da multa, né? O Igor tem uma multa de 50 milhões de euros, né? Mas é claro que a gente sabe que esse valor, com uma oferta um pouco menor, de 30, 35, o clube acaba vendendo. E ele tem contrato até 2023, mas é inevitável. E é inevitável também que o Igor chame a atenção do futebol europeu. Aliás, o Diário Esportivo AS não revela só o interesse do Real Madrid, mas que há um monitoramento também do Barcelona, do Sevilha e do Ajax, para onde foi o Antony no caso. É uma concorrência já, são clubes que vão observando o jogador. Ele tem pouquíssima idade, talvez não pouquíssima idade, né, como jogadores que costumam sair com 17, 18 anos, mas ainda tem uma idade de mercado. É um jogador pré-olímpico que disputou inclusive com a seleção brasileira e chamou a atenção também do mundo por conta disso, e é um jogador muito moderno. O Igor é impressionante a evolução dele. Quando ele surge no São Paulo, naquele time do Wagner Mancini, ainda interinamente, para o Cuca se recuperar de uma questão de saúde, para assumir o time do São Paulo, reta final do Campeonato Paulista em 2019, né, no ano passado, ele surge muito bem, mas a evolução que ele teve nas mãos do Fernando Diniz é impressionante.
Ele é um jogador que faz tudo, né? Ele vem buscar a bola nos volantes, ele arma a jogada, ele faz levantamento para a área, ele é muito inteligente. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Igor, ele tem conceitos, o Diniz já falou sobre isso, ele tem conceitos de vida, é um cara acima da média, assim, intelectualmente também. E para jogador de futebol isso é muito importante, porque ele consegue fazer a leitura tática, ele consegue absorver conselhos, ensinamentos, e por isso a evolução dele acaba sendo às vezes até maior do que de outros jogadores da mesma idade. E o que a gente vê nesse estilo de jogo do Diniz, que é um estilo europeu de se jogar, por mais críticas que você tenha ao trabalho do Diniz, e a comparação não é que o São Paulo é um time europeu, não é isso que eu estou falando. O Daniel Alves, inclusive, numa live com o nosso Denilson Show semana passada, chegou a dizer, o Daniel Alves, que o Fernando Diniz tem um estilo de jogo que não se adapta ao Brasil, que ele teria mercado na Europa pela forma como ele conduz o jogo, como ele pensa o jogo. Isso diz muito para mim. Quando o Daniel Alves, por mais que seja o chefe dele, talvez ele não precisasse dizer, né? Porque daqui a pouco o jogador não pensa isso, mas ele não teria por que mentir, ele não teria por que falar o oposto do que pensa, ainda mais o Daniel, que é um cara muito sincero, né? Que se expressa muito bem. Um cara que jogou no Barcelona, no Juventus, teve 40 títulos conquistados ao longo da carreira na seleção brasileira e nos clubes por onde passou. Quando ele faz esse tipo de declaração, me faz olhar o Fernando Diniz ainda mais com atenção, de que realmente é um cara que pensa o jogo de uma forma diferente. Mas o assunto do vídeo é o Igor, mas só para vocês entenderem como uma coisa leva a outra, né? Daqui a pouco um técnico que não sabe utilizar muito bem determinado jogador, a coisa acaba não acontecendo. E o contrário também é verdade. Quando você tem um técnico que enxerga uma joia, uma possibilidade ali de crescimento, acaba acontecendo o que aconteceu com o Igor Gomes. Muita gente, quando começou o ano, discutia até, será que o Hernanes tem que ser reserva do Igor Gomes? Sim, porque o Hernanes é um jogador muito talentoso, já tem uma certa idade, mas agrega muito até em outras questões, no vestiário, na sua liderança, não consegue ter um nível físico durante 90 minutos mais, mas é um cara que ainda contribui. Agora, é indiscutível que o Igor tenha que ser titular nesse meio campo do São Paulo por tudo que ele está fazendo. O amadurecimento, o crescimento dele é visível. E aí eu acho que ele tem um futuro brilhante realmente, inevitavelmente fora do São Paulo no futebol europeu. Se o São Paulo conseguir segurá-lo por mais um tempo, por mais uma temporada, duas, maravilha. Agora, a gente tem que esperar o futebol voltar, né? Mas eu imagino que numa próxima janela, vindo uma proposta nessa faixa aí, 30, 35 milhões de euros, vai ser muito difícil segurar. Pelo crescimento do jogador, pela aspiração que talvez, provavelmente ele tenha de jogar na Europa e pela necessidade do clube em vender mais um jogador. De novo, né? A venda do Antony ajudou, mas a gente sabe o quanto é difícil os clubes segurarem joias que valem tanto assim para poder compor os seus caixas. Que o Igor vai fazer história no futebol, eu não tenho dúvida. E acho que na seleção brasileira e no futebol europeu. Se vai ser no Real, se vai ser no Barcelona, se vai ser no Sevilha como uma porta de entrada para depois ele ascender para um clube maior, eu não sei. E eu quero ouvir vocês. O que vocês acham? São Paulo consegue segurar? E o Igor vai para onde? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!